Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e estamos no estudo do livro de Sofonias. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do livro propriamente dito, porque no vídeo anterior a gente falou sobre as questões gerais do livro. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Neste início, como nós vimos no vídeo passado, o livro ele se divide em dois pontos principais. Uma parte mais curtinha, o início deles, o primeiro capítulo, que fala sobre o julgamento propriamente dito, e depois ele vai falar sobre o dia de Yahvé. E neste início, do que o profeta está falando? O profeta está então preparando o ouvinte ou o leitor àquilo que vai ser trazido através dele, né, daquilo que Deus tem para dizer. Então, ele vai falar que as palavras de Deus, tudo que virá a seguir, são palavras de juízo, são palavras de julgamento. E quem será julgado? Então, ele já prepara quem está ouvindo naquela época ou quem está lendo agora, já prepara o ouvinte e o leitor de que o juízo, o julgamento será feito para todos os seres, todas as pessoas. Num primeiro momento, nós estamos falando de humanidade, sim, mas nós também estamos falando do povo de Judá e especialmente da cidade de Jerusalém, que era o centro, que era o núcleo, né, do povo de Deus naquela época. Ele passa a falar sobre quais as pessoas, quais os indivíduos que serão punidos. Ou seja, ele vai trazer para nós os pecadores. Quem vai ser punido? Quem vai ser o objeto deste julgamento? Mas não é só assim, este e aquele vai ser julgado. Não, ele também diz o seguinte, ele vai ser julgado por conta disso, 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 disso. Ou seja, os pecados são apresentados, os pecados vão ser ditos. Vai ser isso, vai ser aquilo. Então, ninguém está escondendo nada, o profeta não esconde nada. Aliás, Deus nunca escondeu que o povo pecava e dizia em que o povo pecava. Nunca ninguém ficou sem saber, eu estou pecando, mas eu nem sei o que eu estou fazendo. Sabe sim, porque Deus sempre falou o que estava de errado. Sofonias, então, está dizendo o seguinte, vai haver uma punição? Sim, vai haver uma punição, mas esta punição, amados, vai ser tão profunda, mas vai ser tão profunda, que aqui ele usa uma linguagem, ele usa palavras que significam aniquilamento. Ou seja, aquela criação que foi feita agora vai desaparecer. Então, em verdade, nós vamos observar um aniquilamento, um desaparecimento da criação. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso de novo. O povo de Deus, ele também vai ser julgado? Sim, todos os seres, inclusive Judá, especialmente Jerusalém. Mas o profeta diz o seguinte, ora, o povo de Deus vai sofrer mais. Mas por que o povo de Deus tem que sofrer mais? Porque os outros povos não tinham aliança com Deus. Os outros povos não estavam sob a proteção, sob os cuidados de Deus. Os outros povos não fizeram aliança com Deus. E muitas vezes, quando o povo de Deus fez aliança, ele fez porque quis. Ou seja, era uma aliança voluntária com Deus. E eles, fazendo a aliança voluntária, eles desobedientemente, voluntariamente, eles pecaram. Ou seja, eles foram rebeldes mesmo. O profeta Sofonias, ele cita alguns deuses que vão ser alcançados, atingidos, né, e que vão sofrer também. Por quê? Porque estes deuses eram objeto de adoração
dos povos que iam ser julgados e que, num determinado momento, acabaram sendo adorados pelo povo de Deus. Então, estes falsos deuses são trazidos aqui, né, esses ídolos são trazidos aqui para dizer, olha, vão ser aniquilados, vão ser destruídos. E ele cita alguns desses deuses. O primeiro a ser citado é Baal. Baal, se nós formos observar na história de Israel, vira e mexe, o nome de Baal é citado porque foi objeto de culto, o povo foi idólatra com o deus Baal. Esse deus Baal, lá na Assíria, ele recebe um outro nome, ele não se chama Baal, mas ele chama Haddad. Então, o que acontece é que tanto ali em Canaã, tanto na vizinhança do povo de Deus, quanto lá na Síria, este era o mesmo Deus e ele ia ser destruído. Também é citado um culto que era feito bastante, que num determinado momento passou a ser muito comum, era o culto aos deuses astrais. Então as pessoas ficavam no terraço das casas, as casas tinham um terraço aberto, elas ficavam no terraço das casas adorando os deuses astrais. Trazendo para os dias de hoje, nós podemos chamá-los de zodíaco, né? Então, são os deuses do zodíaco, são os astros, que muita gente até hoje adora estes astros. Um outro deus, um dos deuses mais terríveis, é o Milcom, também chamado de Moloque. Moloque é um deus cananita, mas ele também era adorado pelos amonitas e pelos babilônios. Esse deus Moloque era o deus que exigia o sacrifício de crianças e, portanto, o ídolo que eles construíam era na verdade uma fornalha com a forma deste ídolo e as crianças eram jogadas vivas lá dentro desta fornalha. Essa fornalha ela era acesa e eles eram jogados lá fora. Existe um costume que em algumas regiões, inclusive do Brasil, se tem de chamar as crianças de moleque. Moleque, a palavra moleque, ela vem deste deus Moloque. Tá? Então toma cuidado quando você fala para as crianças para não usar esta expressão, porque esta expressão é uma expressão cananita, amonita ou babilônica que está fazendo referência ao deus Moloque ou ao deus Micom, que exigiu o sacrifício de crianças. Bom, um segundo ponto, então, a partir desse momento que ele faz toda essa apresentação, nós vamos começar agora a falar, a ver que o profeta começa a discutir acerca do dia de Yahvé. E esse dia de Yahvé, na verdade, é um dia de julgamento, como nós já vimos. Mas ele tem um tom de esperança também. Por que é um dia de julgamento? Por que ele fala bastante disso? Inclusive, nós vamos observar que durante a primeira parte desta explicação por parte de Sofonias, ele deixa claro que este dia é um dia de angústia. Então ele começa a descrever o dia, a gente vai ver, né, que ele começa a dar algumas características que são bastante fortes. Então é um dia de angústia, sim, é um dia de angústia, porque é um dia de julgamento. As pessoas serão julgadas por aquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer. É um dia de destruição, é um dia de devastação, é um dia, portanto, de pavor. As coisas serão destruídas, as coisas serão devastadas. Portanto, haverá angústia? Sim. Haverá pavor? Sim. Haverá trevas, negrume, em contraposição à luz, que é o ensinamento, né,
que é a presença de Deus, que é o próprio Jesus. Então, o que acontece aqui é que nós vamos falar do inverso. Então, se não há luz, há negrume, se não há dia, há trevas. Não é uma criação bonita de se ver, é, em verdade, trevas, é, em verdade, destruição. E por isso haverá grito de guerra? Sim, haverá grito de guerra. E por isso haverá toque de trombeta de guerra? Sim, haverá toque de trombeta. Portanto, haverá morte, haverá destruição. Deus vai se lançar contra os seus inimigos? Vai se lançar contra os pecadores, contra aqueles que insistentemente deixam de ouvir a palavra de Deus. Mas ele também vai se lançar contra o seu povo. Por que ele vai se lançar contra o seu povo? Porque o seu povo seria aquele que, em primeiro lugar, deveria lhe dar honras, glórias, adoração, louvor, e ele não faz isso. Portanto, ele é o primeiro que vai ser também atingido. Os autores, eles, na medida em que eles vão analisando o texto, eles entendem que Sofonias está apresentando um movimento contrário ao da criação. Então, o que nós temos aqui? Destruição. O que nós temos aqui? Devastação. O que nós temos aqui? Morte, desfazimento. Então, lá no Gênesis, nós temos, no início do Gênesis, nós temos todo um movimento de criação de vida, de criação de tudo que nós temos aqui, de tudo que nós vemos na natureza. Este dia de Yahvé é exatamente o contrário, é exatamente o inverso. Então, o que acontece é um movimento invertido da criação. Está se descriando. Está se desfazendo a criação, a criação está sendo exterminada. Esta é a verdade. Portanto, aplica-se agora a justiça de Deus, a retidão de Deus. Deus é justo, Deus é santo, Deus é reto e, portanto, quando ele fizer o seu julgamento, ele vai levar em consideração exatamente isso, a sua retidão, a sua justiça. Isto vai significar que aqueles que não são retos, aqueles que são pecadores, aqueles que não são justos, eles receberão um impacto maior do juízo de Deus. Entretanto, neste juízo haverá lugar para a misericórdia. Então, toda a criação será destruída? Não, não será destruída. Veja que toda vez que ele fala, a gente vai ver daqui a pouquinho, num outro vídeo, toda vez que ele fala, ele vai atingir esse povo, vai destruir, ele vai atingir aquele povo, vai destruir. Ele sempre mostra que alguma coisa vai ficar, um resto vai ficar, um remanescente vai ficar. Isso da humanidade, isto do povo de Deus. Mas todos serão julgados. E por que que todos não serão destruídos? Porque, na verdade, se nós fôssemos nos comparar a Deus, ninguém há que seja justo, ninguém há que seja reto, ninguém há que não tenha pecados. Por que que Deus não destrói tudo? Por conta da misericórdia. Deus usará da sua misericórdia para que um resto sobreviva, para que um resto ainda exista. Quando ele anuncia isso, já no início, né, ele anuncia a primeira coisa que Sofonias diz é que as pessoas devem ficar em silêncio. Tá? Amados, entendam uma coisa. Se você está na presença de Deus, você não consegue nem abrir a boca, você não consegue falar. Por quê? Porque na presença de Deus, as pessoas são tomadas de um temor tão grande. A glória de Deus é tamanha que você não consegue falar. Você não consegue fazer barulho. Então,
eles recebem uma ordem: fique em silêncio. Por que ficar em silêncio? Porque a manifestação, né, de temor, de respeito, de estar na presença de Deus é o silêncio. Você não pode falar na presença de Deus, porque o que você vai falar na presença de Deus? Você nem tem o que falar, né? Você se sente tão diminuído, o temor da presença de Deus é tão grande que não há nenhuma manifestação, não há barulho. Você está ali tentando não fazer barulho, tentando ficar, né, numa posição de temor, de respeito. Então, esta é o primeiro aviso do profeta. Fique em silêncio, porque a presença de Deus vai estar ali. Opa! Se a presença de Deus vai estar ali, então fica quieto. Cerra a tua boca e fica em silêncio, fica em posição de temor, fica em posição de respeito. Ele fala que este dia não é um dia qualquer. Não é um dia, é hoje. Não, não é assim. É um dia que foi preparado. É um dia que está previsto. E toda vez que nós temos uma preparação, toda vez que nós temos uma previsão, existe toda uma série de coisas que se faz. Então, Deus fez uma preparação. Não foi o homem que preparou. Não, não foi. Quem foi que preparou esse dia? Deus preparou esse dia. E porque Deus preparou esse dia, ele é um dia especial. É um dia de banquete? É um dia de banquete. Entretanto, meu querido, nós temos o seguinte: é um banquete sacrificial. É um banquete sacrificial. Os convidados, aqueles que foram chamados, vão ser santificados. O que é essa santificação? Quando nós falamos em santificação, nós estamos falando de uma preparação especial. Alguém santificado ou alguma coisa santificada é alguma coisa separada para que tenha uma utilização específica. Então, aqueles convidados, eles foram santificados, sim. Por quê? Porque eles estão separados, porque eles têm uma função especial. Estas pessoas que foram chamadas, estas pessoas que foram santificadas, estas pessoas que foram separadas, elas serão o sacrifício para Deus. Elas mesmas. Estas que foram santificadas, elas mesmas serão sacrificadas a Deus. Por que sacrificadas a Deus? Porque nós temos um pecado, porque nós temos uma situação de bastante ira por conta de que o pecado está tomando conta de tudo. E se o pecado está tomando conta de tudo, então nós vamos ter necessariamente um sacrifício para exatamente trazer esse aplacamento da ira. Então, nenhum é capaz, então todos serão sacrificados. Existe este sacrifício. Logo em seguida, ele começa a falar da natureza do dia desse dia de Yahvé. A primeira coisa que ele fala é acerca desse julgamento. Quem vai ser julgado? Todos. Desde o maior até o menor. Desde os oficiais até o rei, o filho do rei, toda a liderança, todos os religiosos, os sacerdotes, os profetas, todos, o povo. Ou seja, ele vai do maior ao menor. Todos eles serão punidos, tá? Exatamente todos aqueles que estavam relacionados com práticas pagãs. E ele fala aqui de uma prática interessante, inclusive os que saltam sobre o umbral. O que é esse saltar sobre o umbral? Alguns
deuses, eles não aceitavam, isso dizem os seus aficionados, eles não aceitavam que se pisasse no umbral da porta. Então, naquela parte ali, quando você entrava num determinado local, você não podia pisar ali, porque era consagrado a este Deus. Então, muitas pessoas, quando entravam num determinado local, elas davam um pulinho, elas saltavam o umbral da porta. Por quê? Que era para não pisar ali e não ofender o Deus. Tá? Isso era um costume, e inclusive o povo de Deus começou a fazer esse tipo de costume. Inclusive, os injustos e os corruptos seriam julgados. Aqui a palavra de Deus diz que desde a porta do peixe é esta porta aqui, o templo ficava aqui, o altar ficava aqui, né? E esta era a parte norte. A parte norte era a parte mais facilmente de ser invadida. Portanto, era uma parte mais vulnerável. Então, ele fala desde a porta do peixe, que era a porta norte, a porta do peixe, aqui, até a cidade baixa. A cidade baixa, ela vinha do lado de cá e ela se estendia até aqui embaixo, no Vale do Inon. Então, aqui para baixo era uma cidade que estava mais abaixo. Por que cidade baixa? Porque o amado lembra que o templo foi construído sobre o Monte Moriá, então ela era mais alta. Essa parte de cá também era uma cidade mais alta. E aqui embaixo ficava um declivezinho, era chamada de Cidade Baixa. Inclusive, ele fala de todos os outeiros, todos os montes. Se nós lembrarmos, nós vamos ver, vamos lembrar de passagens da Bíblia que falam que Jerusalém é cercada de montes ou de outeiros. Então, por toda a volta de Jerusalém existiam montes. Então, isso significa que tudo isso ia ser tomado, tudo isso ia ser julgado. Né? E ele dá alguns detalhes. Este dia, como é que esse dia vai ser? Vai ser um dia de aflição, vai ser um dia de angústia, vai ser um dia de problema. Haverá grito de aflição. Claro, quando nós estamos aflitos, normalmente nós gritamos de aflição. Haverá uivo, uivo no sentido de um sentido mais profundo de dor, né? Diante de toda a destruição que vai acontecer, inclusive do juízo. Esta destruição vai produzir sons, são chamados estrondos de destruição. Então, hoje, quando nós vemos, estoura alguma coisa, rompe-se alguma coisa, nós ouvimos um estrondo, um alarido, né? E a gente já associa, opa, destruiu alguma coisa, estourou alguma coisa. Este estrondo é um estrondo de destruição. A destruição que Deus vai fazer vai causar barulho, vai causar barulho. Né? E quem são esses destinatários? Mais especificamente, a palavra diz numa região chamada Mactés. Mactés, a tradução de Mactés é morteiro ou pilão, que era uma região em forma de pilão onde havia, eles imaginam, né? Hoje nós perdemos essa referência se a gente for procurar onde é que fica Mactés. Ninguém vai saber onde é que fica Mactés. Mas eles imaginam que é onde existia uma pedreira. Porque na pedreira ela formava, a extração das pedras, ela formava, tinha uma forma de morteiro, tinha uma forma de pilão. Então, provavelmente era esta região que era onde se retirava as coisas para a construção. Então, dali para diante, tudo ia ser destruído. Eles imaginam que naquela região também havia um comércio muito grande. Tanto é que ele fala em prata. Então, muito provavelmente é nessa região mesmo, onde tem essa pedreira mesmo, onde se trabalhava, inclusive, com prata. Lembrem-se que
o comércio que tinha esta influência pagã, que tinha essa influência tratando de dinheiro, de prata, de ouro, com os quais eram feitos os ídolos. Os ídolos eram construídos de ouro, de prata. Então, eles imaginam que o que estava na cabeça aqui de Sofonias, pelo que Deus estava lhe falando, era exatamente essa região onde as pessoas se largavam à corrupção, se largavam a enganar os outros, se largavam a um ato de maior pecaminosidade, inclusive com ídolos. O futuro, então, era de que Jerusalém seria esquadrinhada, tá? Esquadrinhada porque quando nós analisamos uma coisa, quando eu quero analisar algo muito profundamente, eu vou dividindo isso, eu vou quadrinhando, esquadrinhando, dividido em quadrados, exatamente para que nada se perca na hora da análise. Então é isso que Deus está falando. Deus está falando que ele vai esquadrinhar, ele vai vir com uma luminária e vai olhar em cada cantinho, em cada pontinha, ele vai olhar para que ninguém escape, ninguém vai se esconder. Não tem buraquinho que alguém use para se esconder. Tá? O pecado aqui é um pecado de omissão. O que é um pecado de omissão? Eu posso pecar fazendo coisas erradas, mas eu também posso pecar quando eu não manifesto a minha honra, o meu louvor, a minha consideração pelo poder de Deus. Então, o que acontecia aqui é que o povo estava apático. O povo nem considerava mais Deus. Ele não estava nem aí mais com Deus. Ele achava que Deus não era capaz, que Deus não tinha poder, que Deus, na verdade, não existia. E, portanto, era um tipo de ateísmo. Ateísmo é Deus não existe. Deus não tem poder. Deus não pode fazer nada. E aí ele monta uma parábola. Ele usa uma parábola para entendermos como é que isso funcionava. O pecado de omissão aqui é como se eu estivesse fazendo um vinho, e quem já fez vinho, quem já teve essa oportunidade de ver, quando você faz o vinho, quando o vinho começa a fermentar, ele vai formando por baixo uma pastazinha que eles chamam de borra, como o café. Né? Então ele forma um tipo de uma borra que é resultante da fermentação. Então ele disse assim que a fermentação do vinho, o vinho que devia ser bom, o vinho que devia ser honra, o vinho que devia ser símbolo de louvor ao Senhor, agora ele estava sendo manifestado no sentido de que estava formando borra. Aqueles que eram ricos, aqueles que eram influentes, aqueles que deviam fazer alguma coisa, não estavam fazendo nada. Portanto, eles estavam como vinho estagnado. E a borra estraga o vinho. A borra estraga o vinho, que era o sinal de louvor, sinal de adoração a Deus. Portanto, eles se tornaram inúteis. Portanto, o pecado deles era um pecado de omissão. Esta teologia, este jeito de tratar as coisas de Deus, é mais ou menos como se eles estivessem ostensivamente, abusivamente indo contra Deus, porque era considerado um pecado de rebelião, era um pecado de revolta, porque Deus não existe. Nós temos o que nós temos, nós somos ricos, nós somos poderosos. Deus não fez nada por mim, eu fiz por mim mesma. E, portanto, isto era mais prejudicial do que qualquer outra coisa. A humanidade também seria atingida? Sim, a humanidade também seria atingida. E a palavra que é dura, a palavra diz que o sangue dos pecadores ia ser como se fosse o pó.
Amados, naquela região, que é uma região muito seca, tem muito pó. Muito pó. É pó, bastante pó. Então ele faz esta comparação. O sangue vai ser como o pó das ruas, o pó numa região que é seca e, portanto, libera aquele pó, muito pó. E não adianta você ter prata, não adianta você ter ouro, não adianta você ser rico. Não adianta você pegar esse ouro e essa prata e fazer um ídolo, porque o ídolo não vai te salvar. A gente falou agora há pouco, Baal vai ser destruído, Moloque vai ser destruído, o Zodíaco vai ser destruído, todos esses falsos deuses serão destruídos, porque deuses não são, eles não têm poder algum. Diante de Deus, não tem nenhum poder. Então não adianta você ser rico, não adianta você ter alguma condição, não adianta você fazer algum Deus, porque nada disto vai salvar, inclusive a humanidade será perdida. Aí eu deixo essa palavra para nós refletirmos. Naquele tempo, diz o Senhor, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como o vinho deitado sobre a borra, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Amém, amados. Bons estudos.